Pessoal, boa tarde, tudo bem? Alunos do primeiro ano de informática e do primeiro ano de eletrônica, assunto algoritmos. Nós vamos precisar de uma aulinha prática aqui do uso de estrutura de repetição, utilizando o comando para e o comando enquanto. Depois a gente repete isso daí com o comando repita, tá? Para vocês terem uma ideia, a lista de exercícios que eu deixei do segundo bimestre para vocês, ela pede exercícios do tipo que eu vou explicar hoje aqui. Então aí, ó, tá aqui a lista de exercícios do segundo bimestre. Essa lista você vai repetir, montar ela com programas usando o comando para e também com o comando enquanto. E depois, na semana que vem, com o comando repita, tá bom? Para a gente finalizar aí o segundo bimestre, tá? Então, vamos ver o exemplo então aqui. Vamos supor, gente, que eu quisesse somar nesta variável res aqui 100 vezes o número 1, né? Ou seja, eu quero fazer 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1, isso 100 vezes. Eu até coloquei um exemplo aqui para vocês verem, ó, um enunciado que seria desse exercício. Bom, eu tenho isso aqui uma vez, o que eu faço? Ctrl C, Ctrl V. Eu estou somando na variável res 1 a primeira vez, mais 1 a segunda vez. Ou seja, esse resultado, se nós rodarmos o programa aqui, ó, você vai ver ó, que até aqui ele está valendo 2. É lógico que na tela não é mostrado nada. Ó. Por quê? Porque eu não dei o escreval para exibir o resultado aqui acumulado dos números 1 nessa variável res, né? Mas aqui, ó, na memória eu já tenho esse resultado. Então, se eu quiser fazer isso aqui 4 vezes, Ctrl C, Ctrl V, você vai ver que o resultado vai dar 4 ali, ó. Então, vamos lá, vamos rodar de novo aqui o programa, executar. Aí, ó, 4 é o resultado. Pode até colocar aqui um escreval aqui para vocês verem, ó. Escreval, soma é igual ao res e fecho parênteses. Se eu rodar agora, ó, executar, rodar. Olha lá, ó, 4. Né? Ou seja, para eu fazer isso aqui 100 vezes, sem o uso de estrutura de repetição, eu teria que fazer 100 cópias dessa linha res igual a res mais 1, que eu coloquei ali. Não cabe isso. Né? É como eu falei para vocês, se eu sei para que serve estrutura de repetição, eu apago isso. Já que eu sei fazer a soma uma vez, o que eu vou fazer? Olha, para contador de 1 até 100, em passos de 1, faz o quê? Ele vai fazer isso aqui 100 vezes para mim. E fim para. Para isso, logicamente, eu tenho que criar a variável contador aqui em cima, ó. Tá bom? Você vai ver agora ali que o resultado dessa soma de número 1 100 vezes, sendo executado 100 vezes essa linha, a variável res no final vai ter que estar valendo 100. Né? Então vamos rodar aqui para ver. Ó, executar, rodar. Aí, ó, resultado 100. Por quê? Ele repetiu aquilo ali 100 vezes. Só para vocês terem uma ideia, ó, executar com tempo aqui, ó, você vai ver como é que ele vai ficar repetindo aquilo ali 100 vezes. Vamos rodar? Ó, está executando 100 vezes, ó. Ali ele está rodando, tá? Está sendo executada a soma. Na hora que ele terminar lá, ó, olha aqui a variável aqui, ela fica doidinha, fica mostrando aqui a medida que ele vai acumulando, tá? E aí o resultado da soma que deu 100. Vou fazer de novo aqui, vocês vão prestar atenção aqui, ó, para vocês verem, ó. Então vamos lá, rodar com o tempo. Olha aqui para vocês verem, ó. À medida que ele está repetindo, ele fica somando na variável aquele valor. Ele soma 1 no contador e 1 no res. O 1 no res, por quê? Porque eu quero que ele sempre some 1 na variável res. Ou seja, somando 100 vezes o número 1 na variável res, como está aqui, eu vou ter ao final desse processo o número 100. Bom, como é que eu faço isso, então, utilizando o comando enquanto? Gente, eu até deixei preparado aqui para vocês alguns exemplos aqui. Vou pegar aqui o primeiro exemplo. Ó. O primeiro exemplo, por exemplo, o que ele faz? Somando 100 vezes o número 1 na variável
né, na resa aqui, ó. Então, eu somei aqui do jeito que eu acabei de mostrar para você. Isso usando o comando para. Tanto é que essa linha de comando vai mostrar isso para a gente. Aqui, eu estou usando agora um exemplo. Eu refiz essa programação de cima aqui usando o laço de repetição do comando enquanto. Olha lá, ó, a variável res começa com 0, contador recebe 1. Por que contador recebe 1? Como eu já tinha falado para vocês, está aqui, ó, o início do laço de repetição do para, ele começa com 1. Ele vai até quando? Enquanto o contador menor ou igual a 100. É o até aqui, ó. E contador igual a contador mais 1 é o passo que eu tinha do contador aqui em cima, tá? O que ele vai fazer 100 vezes aqui? A mesma linha de programação que eu tinha aqui dentro do par, ó. Res recebe res mais 1, res recebe res mais 1. Só que por que aqui dentro, só para lembrar, por que eu tenho essa linha do contador igual ao contador mais 1? Porque o para, ele já faz isso automático para mim quando eu informo aqui, ó, que o passo é 1. Aqui no enquanto não existe passo. Se eu tirar essa linha aqui, ele vai ficar somando 1 para o resto da vida, entendeu? E aí ele entra em loop infinito. Vamos ver como é que fica isso aqui, ó. Vou rodar o programa. Olha aqui, ó. O resultado com o comando para deu 100. Ele exibiu isso por conta dessa mensagem aqui, ó. E o resultado com o comando enquanto, ele deu 100 também, que aí foi por conta desse escreval que ele colocou aqui. Gente, tem que tomar cuidado o seguinte, se você colocar esse escreval aqui dentro do para ou aqui dentro do enquanto, ele vai fazer isso daí também 100 vezes, ou seja, vai ficar aparecendo o resultado. Ele fez a soma 1 mais 0 dá 1, ele já mostra o resultado. Mais 2 dá mais 1 dá 2, mais 1 dá 3, mais 1 dá 4 e vai ficar aparecendo isso. Não é o meu objetivo esse, tá? Um outro exemplo bastante usado na programação que a gente vai utilizar, que eu já deixei mais ou menos pronto aqui para vocês, é esse exemplo aqui, ó. Eu quero fazer a soma de todos os números entre 1 e 100. Veja bem, eu quero fazer 1 mais 2 mais 3, não mais 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1 100 vezes. Eu quero somar todos os números entre 1 e 100. 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5, de tal forma que ele me deu o resultado dessa soma aqui, ó, tá? O que eu fiz? Zerei aqui a variável que vai guardar o resultado. Não precisaria fazer isso na primeira vez, eu só tenho que fazer aqui, porque senão ele vai continuar a soma que estava sendo feita aqui, ó. Por isso, mas em todo caso, vamos deixar isso daqui, ó. E aí, o que eu faço? O contador, ele vai de 1 a 100, concordam comigo? O contador vai de 1 até 100. Ao invés de eu somar sempre o número 1 na variável res, eu somo os valores do contador. Ou seja, a primeira vez o contador vale 1, ele vai somar 1 na variável res. Na segunda vez, ele já soma o 1 que ele tinha com mais 2, que o contador está valendo 2. Ou seja, eu fico somando 1, mais 2, mais 3, mais 4. À medida que o contador sofre uma soma, né? Primeira vez ele é 1, a segunda é 2, a terceira é 3. Ele está acumulando já esses números. 1 mais 2 mais 3. Em quem? Na variável res. Gente, para acumular valor numa variável, é necessário lembrar disso. É sempre o nome da variável recebendo ela própria mais o que você quer, no caso aqui, somar. Tá bom? Então, isso aqui é um exemplo. Passando isso aqui para o comando enquanto, é a mesma coisa. Olha lá, ó. Eu vou somar o contador na variável res. Ou seja, o que eu já havia explicado aí no exemplo anterior vale para esse também. Contador inicia de 1, contador inicia de 1. Ele vai até 100, ele vai até 100. E aqui, a todo momento que ele entrar no laço, ele tem que ficar somando 1. Por quê? Porque o passo aqui em cima é 1. Ou seja, aqui eu fiz ele com estrutura de repetição do para e fiz também no enquanto. Um outro exemplo legal que vocês vão ver na lista de exercícios, que está até pronto aqui nesse exemplo que eu vou passar para vocês, ó. Eu tenho essa videoaula aqui, que agora, ao invés de somar 1, 1, 1, ou então somar 1, mais 2, mais 3, mais 4, mais 5 até o 100, eu quero somar somente os números pares entre o 1 e o 100. Veja bem, hein?
Somar somente os pares entre 1 e 100. Então, eu não posso ter mais uma contagem de 1 até 100. Eu quero que ele conte de 2 até 100. Por que 2? Porque 2 é o seguinte, é o primeiro par depois do número 1. Então, eu quero somar do 2 até o 100 em passos de 2. Ou seja, aí ele não vai mais de 1 em 1 até 100. Ele vai 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 e assim por diante até o 100. Cada número par que a variável contador estiver valendo vai ser somada na variável res. Res recebe res mais o número par da contagem. 2, 4, 6, 8. Ou seja, eu estou somando todos os pares no intervalo entre 2 e 100. Tá vendo? Passando isso para o comando enquanto, eu tenho a mesma coisa. Ó, contador iniciando de 2. Contador iniciando de 2. Ele indo até 100. O passo agora, gente, aqui dentro do laço do enquanto, é de 2 em 2. Aqui, ó, passo 2. Então, vamos executar para ver, ó. Rodar o programa. Olha lá, 2.550. Se eu somar todos os números pares entre 2 e 100, ou 1 e 100 que seja, vai dar 2.550, tanto usando com o comando para quanto com o comando enquanto. Um último exemplo, Albert, se eu quiser somar, por exemplo, os ímpares, muito simples. O que você vai ter que fazer? Ao invés de começar de 2 aqui, começa de 1. Olha lá, de 1 até 100, de 2 em 2. Primeiro o ímpar é o 1. Depois o próximo, 3. Depois 5. Ele vai somando de 2 em 2 a partir de um número inicial ímpar. Entendeu? Então, neste caso, eu estou somando o contador, que ele está contando somente os ímpares. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 e assim por diante. Cada valor do contador está sendo somado na variável res. Tudo bem? A mesma coisa aqui, utilizando o laço do enquanto. Eu inicio o contador com 1, indo até 100 e somando de 2 em 2 também. Tá? O que vai variar entre o par e o ímpar é o valor inicial da variável contador. Aqui ele começa com 1. No anterior que eu mostrei para vocês, ele começa de 2. Executando aqui, ó, o programa vai dar 2.500. Você viu que os pares deu 2.550 e esse aqui deu 2.500, tá bom? Os ímpares. Bom, gente, com esse exemplo que eu dei, já dá para vocês, por exemplo, aqui voltando aqui na lista de exercício, ó, já dá para vocês fazerem alguns exercícios dessa lista aqui, né? Quer dizer, a maioria deles aqui, ó, você vê, por exemplo, que eu quero somar os pares entre 2 e 10 usando estrutura de repetição, gente. Tudo bem? Bons exercícios. Na semana que vem eu vou postar um vídeo para vocês falando a respeito do comando repita. Mas já dá para você fazer essa lista aqui usando o comando para e também o comando enquanto. Só vai ficar faltando o repita. Quem já fez com para, quem fez com enquanto, já sabe a lógica, vai ser só adaptar para o comando repita. Falado, gente? Boa sorte aí, bons estudos para vocês. Eu espero que vocês tenham entendido isso. Qualquer dúvida, pode me mandar um comentário nos comentários desse vídeo que eu tento esclarecer para vocês. Eu não tenho recebido nenhuma dúvida a respeito da resolução desses exercícios. Tá bom? Um abraço aí.